Bom dia, hoje eu vim falar de uma das maiores decepções de um dos jogos que eu mais queria jogar e de mais uma review que ninguém pediu. Tudo começou quando eu tive a brilhante ideia de jogar todos os jogos do Sonic. Da onde veio essa ideia? Bom, diz aqui. Que me fez pensar, caralho, eu preciso jogar Sonic. Ai meu Deus. Começando do início, Sonic Adventure foi o primeiro jogo da linha principal do Sonic a ser efetivamente em 3D. Antes disso veio o Sonic R, que é um dos jogos já lançados, porém tem música maneira. E Sonic 3D Blast, que a gente ignora por aqui. Ele foi lançado para Dreamcast em 98 e depois teve um remaster para GameCube. A primeira cutscene do jogo mostra as pessoas tendo uma vida feliz, pacata, sem muitos problemas. Até que a cidade decide fazer cosplay de São Paulo e começa a sair água de bueiro, começa a sair água de rua, começa a vir água de tudo quanto é lado. Aparece um dragão feito de amoeba e destrói um prédio com água também e fica todo inundado nessa bosta. Nos mostra então o Sonic fingindo ser Batman, ele escuta umas viaturas da polícia e decide ver o que tava acontecendo lá. Ele então vê um ser de água aloprando a porra toda e dá um jeito de acabar com ele. Hey, I'll play with you some other time. Que porra é essa? Parece aquelas animação terrível de Gmod. Ai, mas esse jogo é velho. Cara, lançaram esses dois jogos aqui no mesmo ano. Você pode ter certeza que em nenhum deles o personagem principal tem uma crise epilética. A criatura sai então com o rabo entre as pernas, tal qual um otaku fugindo do banho. Piadas de 2010. Entra no ralo e mostra pra gente que o Robotnik também tava em cima de um prédio. E apresenta pra gente quem é essa criatura, o Caos. No dia seguinte então, o Sonic tá lá de boa, tomando um bronzeado, quando ele percebe que o Tails tá voando no Tornado, o avião dele. E percebe que ele tá perdendo altitude e vai bater. E como que ele avisa isso? Desse jeito aqui. Watch out, you're gonna crash. Olha, eu não sei o que foi mais triste aqui, se foi a animação da boca dele mexendo, ou simplesmente o diretor de dublagem achar ok o dublador ler o que o Sonic vai falar. Watch out, you're gonna crash. Eu acho que eu sou pior que o dublador, eu tô rouco. O Sonic então vai resgatar o Tails e foi aí que eu percebi que eu ia sofrer muito. Eu joguei esse jogo na versão de GameCube e eu não sei se foi a versão que eu peguei, se a minha ROM tava zoada, mas esse jogo é muito bugado. Tipo, olha isso, a parede tá literalmente me engolindo. E essa não foi a primeira vez, inclusive a primeira vez que eu não gravei, a parede realmente me engoliu e eu morri. Mas partes mais pra frente do jogo acontecem coisas parecidas que eu vou, pontuar aqui, que infelizmente eu também não tenho a gravação. Então vocês vão ter que acreditar em mim. O Sonic então resgata o Tails e o Tails fala pra eles irem no laboratório dele pra testar uma esmeralda do caos que ele tinha. E aqui eu vou apresentar mais uma mecânica que apareceu. Aqui nos é apresentado esse semi-mundo aberto, que não é igual aquele hub de fases igual o Sonic 06, mas você precisa ir até as áreas que os personagens falam pra poder liberar uma cutscene ou chegar no seu destino efetivamente. O foda é que eu sou bem burro, e como dá pra ver não tem nenhum radar ou seta apontando pra onde eu tenho que ir. Então eu fiquei uns bons 15 minutos perdido procurando pra onde que eu tenho que ir até eu decidir ler alguma coisa e achar o lugar. Indo então pro laboratório, eles acabam encontrando o Eggman, que enche o saco deles como sempre. Depois de dar um sacode nele, a mula do Tails entrega a esmeralda de bandeja pro cara, que a última coisa que você quer é que ele encontre uma esmeralda. O Eggman então dá a esmeralda do caos pro caos? O que é isso? Deixa o jogo bem intuitivo pra entender. E ele cresce e fica mais forte, deixando meio escancarado qual seria o plano do Robotnik dessa vez, forçando mais uma vez o Sonic a correr atrás das 7 esmeraldas. Aqui eu só queria dar uma pausa para dar um adendo de que os vilões do Sonic são muito criativos e emblemáticos. Da última vez eu falei do Mephiles e agora o Caos não segue muito diferente. Eu sei que ele não é o personagem mais criativo do mundo, ele é literalmente uma forma de água, mas essa estética dele casa tão bem com o personagem que deixa ele só extremamente memorável pra série. Mas agora, sem mais lambeção, o Sonic decide investir finalmente todas as moedinhas que ele pegou durante todos esses anos num tigrinho físico. Nesse cassino, o Sonic e o Tails acabam encontrando mais uma esmeralda do caos, e saindo de lá o Robotnik aparece jogando lança neles pra poder roubar a esmeralda dele de novo. Eu tô sentindo que as esmeraldas vão ser exatamente a Elise desse jogo. O Sonic e o Tails vão pra um mapa do Sonic 3 pra pegar outra esmeralda do caos e na volta eles acabam trombando com o Knuckles. Eles então partem pro conflito igual o gato quando se olha,
E o Robotnik aproveita essa situação para pegar mais uma vez a esmeralda do caos deles. O Knuckles, na verdade, nessa situação foi completamente ludibriado pelo Robotnik, porque o Robotnik disse que o Sonic estava querendo as 7 esmeraldas para poder alimentar o caos. O que, na verdade, era exatamente o contrário. O Robotnik queria isso. Mas o jumento que se diz ser o Mequid não acredita em um careca, mostrando por que os cabelos dele o abandonaram. O Eggman, então, alimenta mais uma vez o caos e ele fica mais uma vez mais forte. Eles, então, lutam contra o Caos 4, que recebe esse nome porque ele comeu 4 esmeraldas. Um show de criatividade, e depois de derrotados, ele e o Robotnik correm para a nave-mãe do Senhor Cabeça de Ovo. O Sonic e o Tails então pegam um tornado para ir atrás deles, só que nesse processo eles são atingidos e derrubados, e voltam tudo para estaca zero. O Tails consegue construir outro tornado contra a esmeralda do caos que ele tinha, com o objetivo de levar o Sonic lá para cima para eles finalmente derrotarem o caos de uma vez por todas. O caos então consegue pegar o poder de 6 esmeraldas, quase ficando no seu poder máximo. E aqui eu venho chorar mais uma vez por joguinho eletrônico. Jogando vários jogos do Sonic, essa daqui é uma boss fight normal. O único problema é que eu não entendi um caralho nenhum do que tinha que ter feito aqui. Essa é a primeira vez que eu percebi que nos jogos do Sonic, eles simplesmente jogam na sua cara uma mecânica e querem que você adivinhe o que é pra fazer. O que é normal. O problema é que, às vezes, ou ela é muito mal colocada, ou 2, nesse caso aqui, ela só tem um péssimo funcionamento. Acaba sendo muito nítido o que você tem que fazer, só que muitas vezes você pode acabar tendo medo do que você tem que fazer por coisas como essa daqui, por exemplo. Aqui o Robotnik tá jogando essas bombinhas e você tem que jogar as bombinhas nele, né? O que eu percebi foi, se ele passa por cima, ele acaba sendo congelado ou acaba tomando um tipo de dano. O problema é que essas bombas com espinhos tem espinhos. E digamos que a relação do Sonic com espinhos não seja muito boa desde os primeiros jogos. Então a sua primeira intuição ao ver uma bomba com espinhos é que você não pode encostar nela com o Sonic. Esse foi um pequeno exemplo de um péssimo game design que fez com que eu não tivesse uma experiência tão boa com esse jogo. Já que além do game design acontece de ter alguns problemas com level design também, mas isso daí a gente vai deixar pra falar no Sonic 2. Depois de derrotar o caos, a nave do Eggman cai e o Sonic vai parar perto do templo da Esmeralda Mestra. Aqui eu vou fazer uma pausa para explicar o background do jogo. Nesse jogo a gente também joga com outros personagens que contam uma história paralela à história do Sonic que a gente tá jogando. Esses personagens são o Tails, o Knuckles, a Amy, o Big e um robô do Eggman lá. Todos eles passando por essas histórias paralelas acabam protagonizando uma visão do que aconteceu com o clã do Knuckles. E, por favor, não me pergunta como que robôs têm visões. É mostrado então que o clã do Knuckles era quem protegia de verdade a Esmeralda Mestra e que todos eles estavam sofrendo com algum problema com algum vilão. Eles então queriam usar o poder das esmeraldas para poder derrotar esse inimigo deles. Só que a Tikal, que é filha do líder do clã, sabia que isso seria uma péssima ideia e estava tentando dar um jeito de convencer a galera de que ia dar muito problema se eles usassem o poder das esmeraldas. O Sonic então entra no templo e é mostrado então um mural cheio dos acontecimentos que aconteceram com o clã do Knuckles. Dentre eles mostra como é que todo mundo morreu. O caos chegou e desceu além de todo mundo. O Sonic então vai atrás do Eggman para acabar com ele de uma vez por todas também, e aqui mostra mais um problema técnico que me infernizou pra caralho. Aqui nessa boss battle a gente tem duas plataformas, uma que você não tem acesso ainda, mas que você provavelmente sabe que vai chegar lá, e a outra onde você tá correndo. Na ponta dessas plataformas, cada uma tem um círculozinho de moedas pra você ir pegando, pra ir recuperando as moedinhas que você perder. O problema é que quando eu chegava perto dessas moedas, o chão me engolia de novo. Como eu disse aqui, infelizmente eu não tenho a gravação disso, porque eu não sei se foi algum problema com o meu emulador, que nem eu disse, eu não sei se foi algum problema com a versão, e eu não sei como isso foi corrigido. Se era algum problema com o gravador ou coisa assim, mas não aconteceu mais quando eu fui tentar rejogar. Esse foi um dos motivos do porquê eu demorei um pouco pra postar esse vídeo, porque a minha ideia era postar os vídeos seguindo uma ordem. Como dá pra ver, o Sonic 06 veio antes, então eu não consegui fazer isso. Eu senti tanto ódio desses erros que estavam acontecendo que eu acabei que eu tava quase desistindo de jogar essa bomba. E depois que eu terminei, nem adiantava escrever um roteiro, já que eu só ia escrever xingando Tetsuka Tano, que é a porra do diretor de programação desse jogo. Ignorando a desabafada, o Sonic então derrota o Eggman e parte para curtir umas férias com o Tails, achando que tava tudo certo e que já tinha acabado tudo. O Caos consegue roubar a esmeralda que o Knuckles tinha guardado e finalmente consegue se tornar o Perfect Chaos. Eu só queria pedir desculpa aqui que eu errei a ordem cronológica das coisas. Isso daqui eu vou falar antes do
do bicho roubar a esmeralda. O Tails então vai avisar o Sonic de que o Knuckles e o Eggman estão desmaiados na ilha do Knuckles, e o Sonic acaba tendo outra visão, onde finalmente mostra o Chaos atacando todo mundo do clã do Knuckles e mostra como a Tikal foi morta. Ela foi simplesmente pisoteada pelo próprio exército. Ela ficaria do lado da Blaze no Céu das Lendas, mas a Blaze tá viva. Então mais um ponto pra Blaze. O Sonic então vai com a turma dele atrás da onde o Chaos tá fazendo a putaria na cidade e mostra que essa luzinha que tava dando as visões pra galera era a própria Tikal. Ela tava falando que o único jeito de derrotar o Chaos era usando o poder das 7 esmeraldas, entregando pro Sonic e vendo que elas estavam todas cinzas, igual o Sonic Unleashed, já que o Chaos tinha sugado todo o poder delas. Mas com o poder do roteiro, o Sonic consegue recuperar a energia das esmeraldas e poder virar o Super Sonic pra derrotar o Chaos. Depois da luta onde o Sonic é obviamente vitorioso, o Chaos aparece na sua forma padrão. E daí aparecem vários Chaos, Cal pra cima dele e a Tikal aparece pra levar a alma dele também. E o Sonic simplesmente vai embora. Até porque nem tem mais cidade, tá tudo destruído, não tem nem mais o que salvar. Agora eu vou falar um pouco mais sobre algumas outras coisas que também tem no jogo, já que tem bastante inovação aqui também. Aqui foi onde introduziram várias gameplays com personagens diferentes, que nem eu tinha dito mais cedo. Só que essas gameplays servem para diferenciar o jeito que você joga, tendo todas elas a sua importância, já que elas têm uma história paralela que se converge no final e que você precisa jogar para poder liberar o final verdadeiro, onde Sonic luta contra o Chaos. Eu queria destacar, por exemplo, a gameplay do Knuckles, que é você correndo atrás das partes da esmeralda, tipo um caçador. E isso também acontece no Sonic 2, só que aqui ele acaba sendo um pouco mais divertido, porque ele fica um pouco menos enjoativo, e infelizmente aqui não tem músicas maneiras. E também eu queria falar da... sim, gameplay de pesca. Enfim, eu queria ter trazido esse vídeo antes, principalmente por causa de referências que eu fiz no vídeo do Sonic 06. Só que as coisas que aconteceram durante o jogo foram tão insuportáveis que eu só consegui terminar agora e escrever o roteiro agora. E ignorando a parte dos bugs que aconteceram por eu não saber se é problema da versão do jogo, o que me emputeceu mais foi a parte do game design e principalmente essa câmera maravilhosa. Isso me deixava muito pensativo do porquê que as pessoas olhavam pra esse jogo e sempre destacaram como algo maravilhoso, que era perfeito pra todo mundo jogar. E eu percebi que isso pode ser só a opinião deles mesmo, até porque eu me diverti muito mais jogando Sonic 06 ou até Sonic Forces mesmo, por incrível que pareça, do que com o Sonic Adventures, mas eu não posso falar que esse é o pior jogo da franquia que eu joguei. Mas não necessariamente porque eu ainda não joguei todos eles, mas principalmente porque ele tem a gameplay tão viciante quanto o Crack ou Bala 7 Belos. Só que infelizmente eu saí dessa gameplay com gosto amargo, já que foi mais gosto de Crack do que Bala 7 Belos. Ele não é um jogo ruim, eu só acho que fui muito cego e com muita expectativa pra cima do jogo por causa do que as pessoas falaram. Enfim, eu espero vocês no vídeo de Sonic Adventure 2. Deixa um like se você gostou, comenta uma coisa divertida aí e se inscreve pra ajudar. Vai, Fael!